Queridos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar da maldade humana. Que horror, né? Não, nós vamos falar da esperança que Cristo nos dá. Estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, não é? A própria palavra de Deus em Mateus 24:12 diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, as pessoas estão perdendo a esperança, não é? E nós vemos muitas pessoas que se permitem usar pelo mal, o que nos alegra o coração e nos faz crer em Cristo e renovar a nossa fé, é vermos cada vez mais pessoas buscando ouvir a palavra de Deus, se preparando para o grande dia, porque mesmo que você não tenha muita relação com a palavra de Deus, com a leitura bíblica, você já deve ter ouvido aí muitas mensagens que falam do fim, né? O fim próximo, alguns acreditam, outros não, mas Jesus sempre nos diz na palavra que devemos prestar atenção nos sinais, né? E eles estão mostrando aí que o fim está próximo. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, nem o Filho do Homem sabe, mas devemos nos aproximar dele para estarmos com ele para sempre, né? Por isso que eu acredito que nós temos tantas pessoas levando a mensagem do Evangelho e tentando levar o amor de Cristo para as pessoas, alcançar cada vez mais pessoas, né? Alcançarem cada vez mais pessoas. Mas isso não anula o fato de estarmos rodeados de pessoas que também se permitem usar pelo mal. Nem todos somos perfeitos, aliás, nenhum de nós é perfeito, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, já estaríamos com Cristo. Então, nós vamos nos aperfeiçoando todos os dias a partir da ligação com Cristo, relacionamento com Cristo, mas cometemos falha. Mas existem pessoas que parece que nasceram para esse fim, né? É terrível dizer isso, mas existem pessoas que parece que nasceram para esse fim. Se ela não está fazendo maldade, ela não está em paz, né? É a invejosa, é a caluniadora, é aquela que pratica maldade, aquela que rouba, aquela que destrói, aquela que não pensa na dor do outro. E muitas vezes nós nos entristecemos quando somos vítimas de situações causadas por tais pessoas e ficamos numa situação de vulnerabilidade extrema, porque como cristãos não vamos pagar o mal com o mal, não vamos agir de forma vingativa, porque eu acredito, né, que quem conhece a palavra de Deus, eu pelo menos penso assim, a justiça nossa é falha, né? A justiça é falha, nós não devemos agir e fazer justiça com as próprias mãos. E Deus não é um Deus vingador, Ele quer dar ao outro, claro, a chance de se arrepender também. Mas Ele conhece cada um de nós e sabe até onde nós podemos ir, não é? Então, o importante é sempre deixarmos na mão dele, até porque eu costumo falar muito isso para minha irmã, a gente não conhece a intenção do coração daquele que causou o dano. Às vezes causou um dano porque é uma pessoa que também precisa ser tratada, uma pessoa que é carente, uma pessoa que não recebeu amor, são tantas as questões, mas existe aquele que pratica o mal porque quer praticar mesmo, né? Também não dá para anular esse fato. E aí, quando a gente sofre o dano causado por alguém que acredita que tem mais poder, que acredita que pode enganar até o próprio Deus, né? A gente fica numa situação de vulnerabilidade, a gente fica exposto. Muitas pessoas, às vezes, estão passando por um deserto e quem vê do lado de fora usa a boca para condenar. Ah, essa pessoa aí, ela está desse jeito porque ela cometeu o pecado. E às vezes não é isso que acontece, às vezes a gente fica numa situação de desgaste realmente porque o outro causa um dano. E se a gente disser que isso não é possível acontecer, a gente se engana, né? Porque muitas vezes quando você não vigia, mesmo estando na presença de Deus, porque a Bíblia diz vigiai e orai, né? Depois que caiu, não vai adiantar vigiar, né? Então tem que orar, mas tem que vigiar antes, observar o que está acontecendo ao seu redor e orar para que aquela situação não te fira, não te acometa, né? Para que você possa fugir da presença do mal. Então tem que vigiar, observar, né? Para não cair no engano.
Mas às vezes não vigiamos, oramos, mas não vigiamos. Então essas coisas podem acontecer. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje, que é ou já foi vítima de alguém que agiu com maldade, é que nada aos olhos de Deus fica oculto. Nada, absolutamente nada. Por isso que eu falo, sempre falo isso aqui em casa. Muitos dos meus amigos me dizem, você é uma boba, para de jogar tudo nas mãos de Deus. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. E olha o que diz Salmo 139, Salmo de Davi, perdão. Ele diz assim, a partir do verso 7, Senhor, até onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se descer no mundo dos mortos, está lá também. Se eu voar para o Oriente, ou se for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. É a noite, e a noite é tão clara como o dia. Tu fazes diferenças entre a luz e a escuridão. Então, é claro que aqui Davi está fazendo adoração a Deus, reconhecendo que Deus era onipotente, onipresente, que ele podia estar em qualquer lugar, escuro ou claro, ele ia te enxergar. Sabe aquela... Eu não sei como é que chama aquilo, gente, quando a polícia usa uma espécie de luz para encontrar as pessoas no meio do mato, essas coisas, né? Da tecnologia aí, que consegue visualizar e encontrar o que eles estão buscando. Se eles conseguem fazer isso, se os satélites nos encontram, imagina Deus. Então você acha que essa pessoa que pratica maldade contra você, essa pessoa que age de forma escondida, que fala mal de você por detrás das cortinas, que rouba o teu direito, que ocupa o teu lugar, que cria situações para te prejudicar, que faz com que você perca o emprego, que faz com que você tenha o seu relacionamento destruído, né? Que destrói casamentos, que corrompe, que rouba, que aceita o suborno, elas conseguem ficar ocultas aos olhos de Deus, a quem Davi engrandecia aqui? Existe algum lugar que podemos estar e onde fugiremos da presença dele? Então a pergunta que eu te faço é, se você acredita nisso, que há algum lugar onde podemos fugir da presença de Deus, se você acredita nisso, eu te pergunto, você acredita nisso? Se você acredita nisso, continue praticando a maldade. Ou fazendo vingança com suas próprias mãos. Mas se você acredita que se descermos no mundo dos mortos, ou se subirmos no Oriente, ou se formos para o Ocidente, ou para os lugares mais distantes, ou no mais profundo abismo, Ele está, descanse, porque Ele sabe fazer as coisas e fará justiça no tempo certo. Ninguém zomba de Deus. E se você está na presença do Senhor, tem sido fiel a Ele, ainda que você tenha defeitos, evitado colocar a mão e agir como o próprio Deus, Ele sabe o que você está vivendo. E Ele guarda os teus dias. O dia da vingança do Senhor chega. E não porque Ele quer matar, mas porque Ele quer corrigir para que o ser humano se arrependa, se transforme e seja salvo. Mas isso é Ele e não nós. Não somos juízes. Aprenda com Cristo. Que Ele fale com cada um de vocês.